Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje nós estamos aí na segunda semana do Advento, hoje dia 11 de dezembro, sexta-feira. O evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 11, versículo de 16 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, vamos aí caminhando para mais um final de semana, terminando quase essa segunda semana do Advento, e quem está nos acompanhando na oração é o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que promove Jesus como aquele que nos oferece um caminho de justiça em direção ao mundo de Deus. A gente sempre se pergunta, o que valeria, qual que é uma vida que vale a pena ser vivida? E dentro do meu processo histórico, ter a consciência de que nós somos seres em construção é algo muito importante. Ter a consciência de que eu não nasci pronto e que eu preciso me adaptar, e dentro do mundo em que nós vivemos eu preciso fazer escolhas, é algo muito importante para cada um de nós. Uma poetisa americana que nasceu em 1830 e morreu em 1886, chamada Emily Dickinson, dizia o seguinte: se eu puder evitar que um coração se parta, eu não teria vivido em vão. Se eu puder evitar a agonia de uma vida, ou acalentar uma dor, ou assistir um desfalecido melro a voltar ao seu ninho, eu não teria vivido em vão. Quer dizer, a gente vive em vão ou não? E o que a gente pode fazer para que a gente não viva em vão? Acalentar um coração ferido, ajudar um passarinho. Mauro é uma espécie de passarinho que a voltar para o seu ninho quase morrendo, a evitar uma dor, e a gente precisa buscar essas coisas. Por isso que a gente reza. A gente reza porque eu preciso de conviver com algo maior do que eu, para que eu possa, me apegando a Deus, me apegando ao mistério da divindade, eu consiga suportar a minha humanidade, que eu consiga suportar a minha história, a minha presença nesse mundo. E aí nós temos o Evangelho hoje de Mateus, que traz um momento de Jesus, que Jesus faz um desabafo. O que nós temos no contexto do Evangelho desse dia de hoje? Jesus teve uma glória, um momento na vida de sucesso, de multidões, um momento em que tudo dava certo, com muitos milagres, multiplicação de pães, multidões seguindo ele, aglomerações. Só que na medida em que Jesus vai dizendo algumas coisas, Jesus faz um processo muito doído na vida do mundo, na vida nossa, que é o abandono, é o distanciamento. Por isso Jesus agora começa um processo de ser abandonado. Ele começa a ser abandonado pelas multidões, depois os discípulos começam a entrar em uma certa crise, começa a ser perseguido pelas autoridades, pelos fariseus, doutores da lei, anciãos, que eram os donos do poder da época, começa a sofrer essa paz. Esse processo da vida, ele é muito doído. É igual uma jovem que às vezes encontra um namorado, ela casa, ela faz o processo de sair da casa dos seus pais, então arriscar a vida com o marido, quer dizer, sai uma mudança. Com a chegada dos filhos, a vida começa a ser preenchida, mas existe um momento em que os filhos começam a casar e ir embora, e a gente tem esse sentimento de abandono, a gente tem esse sentimento de que ficamos só, esse sentimento de que as pessoas vão.
viu? E aí vivemos esse momento de abandono, de solidão, viu? Depois vem os netos que começam a preencher um pouco, mas depois a vida vai acabando e chega um momento que a gente que parte também. Esse processo é um processo que Jesus está vivendo. Jesus agora começa um processo. Por isso ele faz uma grande crítica à multidão. Com o que eu vou comparar vocês? Com o que eu vou comparar vocês? E ele usa essa pequena parábola. Vocês são crianças mimadas, birrentas. E nós nos comportamos às vezes assim. O mundo hoje está cheio de gente mimada, birrenta. É o famoso mimimi, né? As crianças, as pessoas que não conseguem se comportar de forma adulta, as pessoas que não conseguem encarar uma situação, resolver um problema, as pessoas que não conseguem ser verdadeiras, as pessoas que não conseguem vir conversar e ser clara contigo, olha, está acontecendo isso, que ficam nesse mundo de jogar por fora, por trás. Chega um superior e diz, estão falando de vocês para mim, e você pergunta quem, o que e por quê, mas não é claro, quer dizer, é uma informação inútil, uma informação que não ajuda em nada. Se há alguma coisa errada, diga quem falou, por que falou e o que falou, se é um problema sério. Agora, vivemos no mundo da opinião. Eu não gosto desse padre, eu não gosto do jeito que ele faz, eu não gosto daquilo. E como se o meu gosto e a minha opinião fosse uma verdade. E não é. Eu posso omitir a minha opinião, mas eu preciso pelo menos ter um fundamento científico para poder considerar e tratar uma coisa mais certa. E por isso que Jesus faz essa crítica. Vocês são crianças mimadas, birrentas, infantis, insensíveis. Eu acho que a dureza disso é insensíveis. A gente toca tambor, vocês não dançam. Quer dizer, a gente oferece alegria, vocês não têm. A gente oferece pranto, vocês não choram. Quer dizer, há uma esterilidade, há uma insensibilidade. E Jesus, nesse contexto de abandono, nesse momento em que Jesus começa a ser muito perseguido, nesse momento que alguns começam a abandoná-lo, nesse momento de que vai mudando a glória, o sucesso da Galileia, começa a chegar agora para a condenação, a dor, o julgamento e a morte em Jerusalém, é esse o drama. E por isso que Jesus pergunta, com que eu vou comparar a geração de vocês? Qual que é a referência? Como é que eu vou olhar para vocês? O que eu vou dizer a respeito de vocês? E Jesus, depois dessa pequena parábola aí, de que comparando a multidão como crianças birrentas, insensíveis, a insensibilidade hoje é um problema muito grave, muito sério, porque nós somos insensíveis e a gente não consegue enxergar um pouco maior do que aquilo que é o meu próprio mundo. A gente vive em função da minha opinião, a gente vive em função do que eu acho, a gente analisa o mundo sobre o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, se eu sou a favor disso, isso pode. Se eu não sou a favor disso, isso não pode. Se eu concordo com isso, isso pode acontecer. Se eu não concordo, e você perde um pouco de argumentação. Eu tinha um superior em Roma, quando eu morei lá, que hoje era bispo, ele dizia o seguinte, não tem problema discordar de mim. Eu acho até bom e agradeço, mas desde que me argumente. Quer dizer, me mostre argumentos, porque às vezes eu posso estar errado. Às vezes a pessoa tem uma ideia melhor do que eu, às vezes a pessoa sabe mais do que a gente, às vezes a pessoa vê algo que a gente não viu. Isso é muito bonito. Por isso, para evitar uma vida em vão, e às vezes nós temos uma vida em vão, dentro e fora da família, dentro e fora da igreja, é preciso a gente tomar cuidado se nós não somos essas crianças insensíveis, se nós não somos essas pessoas que não se manifestam de nada. É a mãe que pergunta para o filho, quais são os seus sonhos? E ele não tem sonhos, ele não quer ser nada, ele só quer viver aquela coisa dele. E aí depois Jesus faz uma crítica dura, escuta, eu não sei o que a gente faz com vocês, porque antes dessa parte eles eliminaram João Batista, condenaram João Batista. Tanto que pergunta para Jesus, com que autoridade se faz isso? Jesus pergunta, o batismo de João é de Deus ou é dos homens? E eles não sabem, então também não falo da minha autoridade. Eles eliminaram João Batista. E o João Batista é aquele que vem anunciar a luz, a chegada do Salvador. E agora vem Jesus de um comportamento diferente
eles também querem eliminar Jesus. O que nós temos no Evangelho de hoje são pessoas que querem eliminar João Batista, que tem uma vida dura, que come mel silvestres, gafanhotos, vive no deserto. E vem Jesus, que gosta de uma festa, toma vinho, que come, é chamado de comelão, beberrão, que dá atenção aos pecadores, que dá atenção aos cobradores de impostos, que olha para aqueles que são chamados de malditos e diz que eles têm salvação também. Eles são chamados também e é desaprovado. Vem o Filho do Homem e vocês dizem que ele é uma pessoa. Eu tinha um professor que ele dizia que queria na vida escrever um livro, Jesus, um comelão e beberrão com gente desqualificada e desclassificada. Pena que ele morreu e acabou não escrevendo, mas ele escreveu um belíssimo livro chamado Abba Pai, pequenininho, que nos diz aquilo que a gente precisa saber a respeito de Jesus. Então o que nós temos no Evangelho de hoje? Essa busca. Nós temos essa crítica de Jesus, que é uma crítica a nós também. Viu? Afinal, se a gente olhar bem a nossa vida, nós não somos essas crianças mimadas. Afinal, por que somos tão descontentes? Por que somos tão descontentes? A gente que vive numa paróquia, parece que tudo que a gente oferece, às vezes as pessoas são contra. E você pergunta, mas por quê? Não, são contra, não querem. Viu? Se você faz festa, as pessoas fazem um movimento contrário. Se você não faz um movimento contrário. Parece que nós estamos um pouco dessa multidão. E aí talvez essa frase serve para cada um de nós. Com que eu irei comparar essa geração desse mundo do século XXI no Brasil? Viu? Com qual geração nós seremos comparadas? E que a gente tome cuidado com essas coisas que às vezes a gente não percebe. A gente não percebe a insensibilidade, a gente não percebe o nosso descontentamento, a nossa incapacidade de reconhecer algo bom, a nossa incapacidade de admitir que algo pode dar certo, a nossa incapacidade de olhar o mundo com esperança, viu? Porque somos às vezes iluminados pelo pessimismo, somos iluminados e guiados pelo niilismo, a gente não acredita que nada vai dar certo, a gente não acredita que nada vai funcionar, a gente não tem esperança. Por isso a minha prece de hoje é que Jesus possa nos olhar e dizer o contrário, que Ele não olhe para nós como crianças mimadas, birrentas, cheia de quereres, cheia de insensibilidade, cheia da incapacidade de reconhecer, viu, o que a gente quer de verdade. E às vezes a gente precisa se perguntar, eu realmente quero aquilo que eu desejo? Que às vezes eu quero algumas coisas, mas é bom a gente não desejar. Por isso a minha prece hoje é essa, que todos nós possamos abandonar um pouco esse pessimismo, abandonar um pouco esse preconceito, abandonar um pouco essa atitude nossa de que nada está bom, nada presta, nada funciona, e porque o meu mundo não está sendo aprovado, e porque eu não sou o centro do mundo, a gente tem que destruir, arrebentar tudo. É o que os jovens fazem, às vezes, quando sai quebrando tudo pela rua. É o que a gente faz, às vezes, quando a gente chega em casa, a gente briga por sem motivo. Quer dizer, você tem algum motivo para se comportar desse jeito? Isso exige de nós uma maturidade. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê paz, que nós sejamos mais amadurecidos, com menos birras, viu? Menos birrentos, menos insensíveis. E Jesus diz, é complicado vocês, porque vocês não estão felizes com João Batista, que tem uma vida regrada, rígida, e agora vocês se deparam com o Filho do Homem, que convive, que vai em festa, vai em jantares, não sei, vocês também não estão satisfeitos. Como é que a gente faz? Por isso que a gente possa pedir a Deus que perdoe a nossa insensibilidade, perdoe a nossa incapacidade de enxergar aquilo com os bons olhos, que a gente se livre um pouco dessas coisas que envenenam o nosso coração, para que a gente possa contemplar o presépio que se aproxima de nós. Um abraço e até mais.